Fala, rapaziada, beleza? Aqui é mais uma entrevistinha do Tá Falando Comigo. Hoje estamos com quem? O nosso professor de literatura e gramática, o homem mais bem casado do Santana. Falou uma verdade. O Júlio. 4 vezes apenas. Julião. 4? 4. Eu pensei que era mais, né? Não, só 4, tá bom. Mas você vai casar na quinta, né? Daqui Só pra fechar. a gente faz 5 vezes. Mas aí a 5 acabou, fechou. Não vai mais casar. Quem Pode sabe? ser. Dura Deus pertence. 6 é hexa, aí pode ser 7, hepta, Isso. octavo, octa, Isso. nônimo, Enia. ênia Isso. e deca. Que E... é deca campeão igual o Vamos chegar em Deca. Eu lembro. Poderoso Palmeiras. Eu vou Norte apresentar. do Brasil. Aqui com Matheus Gaúcho e Colorado. Murilo Félix, o Meigudo. Estamos aqui com o grupo aqui atrás também, né? Bateia tá hoje. Vamos, bate palma. Boa noite, Bateia. Juliano, eu quero falar um negócio. No primeiro ano, Digo por isso. continuando ainda com o negócio do casamento. No primeiro ano, a gente fez aquele quiz. Quiz, professores. Quiz, professores. Primeira gincana. Bom senso. Segundo. Eu lembro. Aí apareceu lá a pergunta: quantas vezes que o professor Júlio se casou com uma esposa? Todo mundo falou. Ué, tinha lá 1, 4, 6 e 11. São 11? Tinha 11. Tinha um que era tipo absurdo, tipo 11. Caraca, 11 vezes? Quem montou aquele quiz foi a Bruna. Tinha umas perguntas da Bruna também, tipo, quantos shows? Quantos shows? Bruna foi. Aí tinha uns, sei lá, tinha uns 1.297. Nossa, se não me engano, Eu não lembrava disso. Mais de 50, com certeza. É. Sim, era. Enfim, é sobre a Bruna ou sobre a menina? Nossa, toma essa, toma. Ó, o tempo tá curto, vamos lá. Mas não, aquele que realmente olhou e falou: não é possível que esse professor casou tipo, mais de 2 vezes com a minha esposa. Acho que deve, tipo, aconteceu alguma coisa, partiu, não, mas depois voltou. Tipo Ross ou Friends. Aí então, isso, mas aí Eu achava que era 4 vezes, mas era 4 vezes com pessoas diferentes. aí quando ele Quando descobriu que eu era vi a mesmo. mesma, Eu sou tão velho assim. Esse cara aí. Os caras que contam os 4? É isso? Quer assim contar? Os 4? Conta aí, Nós mano. são 4 porque a primeira foi a união estável. A gente casou, na verdade, é um casamento, é um contrato, porque quando a gente tem que acessar plano de saúde, essas coisas, né? Tem que ter uma união estável. A esposa não é daqui, então ela tinha que ter um plano de saúde, a gente fez a união estável. Depois foi o casamento na aldeia, a gente se casou numa aldeia indígena, porque ela trabalhava numa aldeia indígena nessa época. Depois foi o civil, que foi em fevereiro. Depois, em julho, fazia 5 anos esse ano, foi o linguístico. Cara, você fez ao contrário, né? Pois é. Você casou na igreja. Em todos os lugares depois no último Aí tem mês. toda aquela historinha, né? Tipo, não tem aquela historinha lá que você contou pra gente, mostrou o vídeo. Nossa, Que é verdade. o pai da. Ah, sim, que o pai dela faleceu 2 meses depois do casamento. Aí você ia adiar. Dia a dia, e ela começou a chorar muito porque ela precisava entrar com o pai da igreja e ele tinha língua doença. E aconteceu de verdade. Ele faleceu em outubro, a gente casou em julho. Mas a sua esposa, ela não é professora de português igual você, né? Agora ela é também. Mas ela virou agora. Ela virou agora, se formou agora. Mas você conheceu ela onde? Foi nisso? Tipo, Não, eu não conheci ela no mundo acadêmico. Eu conheci ela porque ela veio fazer mestrado na Espírito Santo, veio fazer mestrado em São Carlos, e os padrinhos dela moram em Vinhedo. A gente se conheceu na igreja, a gente frequenta. Então, igual você está, né? Tá. Grande amor dele. São as religiões. Né? Mas foi, a gente se conheceu na igreja em 2016, 7 anos. Eu quero voltar um pouco no passado, que citou o negócio da igreja. Eu vou ter que falar isso, sabe? Antes, tem uma galera que talvez não saiba, né? Mas antes do professor ser professor, você tinha um outro plano, né? Não, eu não tinha plano, as pessoas tinham esse plano pra mim. Ah, é verdade. Lembrei. Pode falar ali, ó. Pode falar ali. É triste? É triste, não sei. Você tá bravo? Não. Eu, desde muito novo, frequento a igreja, a comunidade católica, e eu sempre gostei de participar. O Felipe tá ali. Felipe vai na igreja que eu. Fica descascando milho, né? Você é tipo escravo lá, né? É complicado. Tipo isso. Ele sabe que eu falo, né? Eu falo lá, eu aviso e tal.
Desde muito pequeno, eu era coroinha na igreja, depois passei a ajudar e tal. E todo mundo falava, ele era padre. Não é porque você é padre não, as pessoas querem que eu fosse. Por quê? Porque você queria... Porque eu sempre quis ter uma família. Filhos também. Ainda não tenho, mas espero um dia tê-los. Muito em breve, quem sabe. Meu dentinho. Eu quero acabar tragicamente igual o Bentinho. Ó, você pensou que ia ser só pocket? Ó, Conteúdo literário, muito bom. Não, já vou... Sinal de que leu o livro. Mais plateia chegando. Mais plateia, vai lá. Vamos falar, esse é o podcast com o maior plateia. Pode fazer todo efeito sonoro aqui, cada um ri, o outro fala. Vamos fazer o dia de risada. Ó, qualquer piadinha que rolar, todo mundo pode rir junto. Por favor, ria das minhas piadas, tá? Igual o bola, olha. Eu vou, ó, a introdução desse vídeo, eu vou colocar especial porque você falou que na nossa formatura, você vai colocar aquela música lá do... O que você tinha falado pra gente? Eu esqueci o nome da música. Que música? Você ia fazer a música de todo mundo com PowerPoint, com fotos aparecendo. E ia colocar aquela musiquinha mó tranquila que você colocou na última aula. A música do... Não, que música eu coloquei de aula? Eu não lembro agora a música. Ah, não, eu lembro. Não, eu não lembro a música, mas agora eu lembro só da situação, cara. Eu lembro a música lá, música. não sei o quê. Uma música triste, amor. Amor. Aí você disse que... do Vinícius de Moraes. Isso, Você disse que ia colocar na formatura e colocar umas fotos de vocês. O começo da entrevista vai ser isso aí, tá? O que eu quero, por favor. Vai começar tudo normal e vai começar uma pessoa. Exatamente. Foto sua, tá? Você assim, dormindo. Coloca dos 4 casamentos dele. Se eu achar por aí, eu coloco. Você coloca, tipo, fazendo bem devagarzinho. E a música do Vinícius de Moraes. Tipo, a vida dele. A vida dele, coroinha. Ele neném. Nossa. Jogando bola. Não sei se eu acho o recorte de jornal que tem eu pequeno. Eu falei pra você o jornal. Oi, não. Você? Saiu o jornal. Adivinha. 2000, não adivinha? Você era o prêmio Valinhos, né? Não, o troféu Valinhos era o meu professor. Troféu Valinhos. O qual eu nunca ganhei, inclusive. Ah. Eu saí no Jornal de Vinhedo, 2001, quando eles fizeram uma pesquisa no Dia da Criança. Eu tinha 9 anos. 9 anos. 2001. Quando eu tava. Aí eles foram nas escolas públicas de Vinhedo e perguntaram para a diretora quem que é o melhor aluno de cada escola. E ela me indicou. Que isso, olha. Esse é o jornal. Você tinha meio que falou. Você não passou de ano? Tipo, pulou um ano? Pulei um ano também. Você ficou. Como é que foi? Isso, toda a situação, tipo, de ser o escolhido. Mas você pulou qual ano? Gente, não foi uma situação muito agradável, não. Foi assim. Eu tava. Naquela época não tinha primeiro ou nono ano. Tinha primeira ou oitava série. Se eu pegar nessa época. Não. O que hoje é o pré. Na verdade, o pré virou o que era antes o Jardim 2. O que era o pré antigamente, hoje é o primeiro ano. Então, quando eu estava na primeira série, que seria o segundo ano, entrei na escola nova, Cláudio Gomes, e eu tinha uma professora de português que ela era muito agitada. Ela falou: você não pode fazer essa aula, não, você é muito avançado para essa série e tal, não sei o quê. E aí ela chamou minha mãe para conversar e falou: olha, seu filho poderia ter uma reclassificação. E que é isso? Você estuda metade de uma série e na outra metade você passa para outra série. E minha mãe acabou aceitando, então eu tinha uma turma que gostava, os amigos da minha idade. Quando chegou em agosto, eu estava na segunda série, que era uma turma que eu estava desde o começo do ano. E nada, eu cheguei lá, foi bem assim, hoje eu penso traumático. Eu digo vocês, falando da segunda série em agosto, pré da terceira série. O Caleb e o... Você imagina? Imagina. Com os colegas. Aquele grupo lá. Cadu. Dá uma questão tipo, o que esse cara tá achando que ele é? E ainda mais quando é criança, né? Então, começou bem triste. Assim, ficava muito isolado na sala, não tinha os amigos e tal. Demorou um pouco até tirar o rótulo de o nerd novato da sala. Né? Porque tá na sala porque é inteligente. Então foi complicado. Não apanhava, mas rolava um bullying assim. Não é. Ainda mais quando eu óculos, então era 4 horas. Que isso? Usava óculos, foi óculos. Branco, que era grosseiro. Você sarou? Gordinho. Milagre aconteceu, eu rezei tanto pra Deus. Eu fiz uma cirurgia. Miopia. Com 18 anos, a primeira coisa que eu fiz,
Inclusive, o Tadinho não foi comprar um carro, foi fazer cirurgia de miopia. Ah, no laser? É do laser. Assim que. Mas você ficou em choque antes de fazer? Por que em choque? Porque só de pensar em mexer no meus olhos já ficou em choque. Não, eu sempre quis fazer. Eu tinha visto como que era. Eles passam laser, eles limpam a sua córnea. Sai até cheio de queimado. Nossa, Você você é Cheiro de borracha. Você tá assim, vem chegando o laser, aí você fica cego, momentaneamente, fica tudo preto. Ah, não. Daqui a pouco vai voltando, é simples. Ah, aí você enxerga 100%? Tipo, 100%. E como você sabe se é 100%? Porque eu fui no ano passado, eles continuam 100%. Não, tipo, depois da cirurgia. Eles botam uma letrinha pequenininha e falam assim, Que que letra letra que é? que letra Aí que você é? fala, ah, aí ele fala 100%. Você tem miopia também, não tem? não, tem O estigmatismo? É o Daltonismo. Você tem cirurgia pra isso? Não. É que o meu é diferente, eu não enxergo de perto. Ah, é. De longe a gente dá, mas quando chega A gente mais velho aqui no Chega de perto. Puta, eu sou. Aí, Não é isso. Isso. Não tô entendendo, não. Ah, prossigo. Como é que você começou a dar aula? Tipo, parou de ser coroinha, né? Desviou da linha, né? Jesus, assim? Na verdade, pelo contrário, foi o fato de eu estar na igreja que me despertou a paixão de ensinar. A primeira vez que eu me recordo de dar uma aula, foi na catequese. antes da catequese ainda, eu fui catequista, mas a minha irmã, ela tinha uns 3 anos, né? Eu tinha uns 7, 8. Eu brincava de escola, eu era professor e ela era aluna, ela sabia escrever. Eu fazia prova, ela arriscava, eu fingia que estava corrigindo. Hoje eu detesto corrigir prova. Enfim, como e aí ela estava lá fazendo, eu dava aulinha para ela, e quando tinha na igreja catequese, eu comecei a dar catequese, muito novo e tal. E aí, isso para professor. Mas não foi uma escolha fácil, não. Eu demorei muito para escolher o curso da faculdade. Porque a questão financeira é difícil, né? Mas. Hoje em dia o bolso tá cheio. Hoje tá dando aula em inglês, O né? bolso tá cheio de dívida, né? Que dívida, mas tá bom. Tem que pagar a dívida desse Dívida por quê? Comprou uma BMW aí? Opa! Comprou o cliente errado. Eu comprei o campo da Paz, sabe? A Bruna Ela soltou agora, Bruna. Entendi isso. Ó, Ele acabou de informar Quem quer informar alguma coisa ali? Ah, se quiser dar uma hidratada no campo. Tá bom. Agora o agente. Colocar um gol, colocar tudo, tá ligado? É, se bem que o professor ele trouxe realmente pro Palmeiras, ele comprou por motivo, né? Tipo, ele tá querendo aumentar a base, melhorar. Você é campeão brasileiro esse ano, hein, Bruna? O Corinthians não dá mais, né? Corinthians! Seguimos. Papo chato de Corinthians. Minha entrevista. O Corinthians não ganha nada faz 20 anos. Então, Desde 2012 que ganhou o Mundial. Mas esse eu ano quero não falar do é. Mundial também, não é um filme que me interessa muito, não. É, ganha 7 vezes. Se for sair, já é. Lembra falar isso? Mundial não me interessa tanto assim. É nem tão importante. Não tem. O que é o Mundial perto de 13 Libertadores? Quantos brasileiros? Nem sei mais. Ah, mas ganhar o Mundial é coisa, hein? Quando eu tava lá em 1988. Já vi, então, continuando. O mundial é 10 brasileiros. Alguém É. você teve uma pergunta? É. Não, esse corte. Sala favorita. Os terceiros. Olha isso. Sala favorita Você tem enrola a voz favorita? no coração, Coração. mas não pode falar, né? Tem aquele quadro da sala do lado, assim, né? Toda vez que você vai dormir, você olha. Não é que tem que assim, tem sala favorita, tem lugares em que você se sente melhor. a confortável. Tem anos que os terceiros são muito parecidos. Esse ano é um ano assim. São terceiros muito parecidos. Então, Tá, pode ser. É que ano passado era muito diferente, o ano né? passado era muito discrepante. É. Esse ano eles são parecidos. E no ano retrasado, também, pra mim, era bem discrepante. Porque eles falavam, pode falar que você é a melhor sala de Santana. Não posso falar. Não pode falar. Posso falar, era no dia da formatura, eu falei, né? No discurso. Você falou mesmo? Nossa, Qual? Era terceiro. Era do André? Terceiro A. Terceiro ano. Da Camila, da Camila. Continua. Era o A. Era o. Era o A ou o B? O B era o pai, né? E os caras falavam que era o diabo. O terceiro B ruim lá. Não, mas isso era ano passado. Não, né? não, chamou no retrasado. Levou no retrasado. Não foi o da Camila.
Ah, o Dani Jones era o. Não sei. Quem me convidou foi o Caio. Caio, que chamou o pra separar mim. Ele foi em casa, me convidou, porque tava na pandemia. Ô, louco! Sim. Olha, aliás, ó, vai ter algum programa nas férias que a gente vai ir na casa do Júlio fazer churrasco. Porque teve na entrevista da Júlia, ela realmente, tipo, falou bem de você e da sua esposa, mano. Falou que sua casa deve ser arrumada. Deve ser arrumado e deve ter tipo um mistério único. Não, é que ela foi. Não, acho que ela Não, Ela só tem curiosidade. Ela passou em frente só, porque ela me deu Ah, carona. ó, pra mim, ó, a casa do Julião, fechei os olhos aqui. Ela tem uma cor alaranjada. Mais rústico, mais rústico. Tem mesmo? Você é Nosso quintal é tudo laranja. Ixi! O homem tá trabalhando aqui. Pode contar se já foi lá em casa. Vem. Não fosse pra ninguém. Eu sou íntimo já, do Julião, filho. Ó, mas vamos ver assim. Pode puxar alguma notícia lá de pandemia? A pandemia. Vou contar pra vocês um pouquinho. Ah, tem mais plateia. Quem entrar, pode entrar, plateia. Os caras que tem na minha. Enfim, rapaziada. A plateia tá ficando. Tá ficando boa, ó. Plateia. Quero ver fofoca. Eu quero reações. Novo Júlio? Você viu o quê? Sim, é famoso. A pandemia veio difícil quando ela veio. Porque foi bem um ano que eu. Aqui no Santana principalmente, foi um ano que eu comecei a gostar de dar aula noturno, assim. No aula mesmo. Então, Mas no online? não, antes da pandemia. Ah, tá. Quando eu comecei em 2020 foi um ano muito legal. E foi bem um ano que a pandemia nos levou pra cá. Estourou. Bem difícil. Você começou aqui no Santana como plantonista? Não, eu comecei como professor. O cara já é top nível, né? Desde a infância. Pô, acho que até agora, acho que menos o filho que a gente não chegou a perguntar isso pra ele. Só que todos os professores, a Júlia e a Mari falaram, eu começou como plantonista. A minha história já é um começou. pouco diferente, porque foi assim, eu me formei em letras na Unicamp e logo em seguida entrei no mestrado. Então, quando eu fui para o mestrado, eu tinha um trabalho, né? Fazer mestrado com bolsa, eu tinha que se dedicar exclusivamente para o mestrado. Então, eu passei esse bolsa de mestrado. Quando estava acabando o mestrado, eu fiquei em dúvida se eu ia fazer doutorado ou se eu ia para a sala de aula. Aí, quando eu conheci minha esposa, a gente começou a pensar em casar, né? Precisa pagar conta, fazer casamento, tudo muito caro, para um apartamento. Aí, eu decidi trabalhar. E a primeira escola que eu dei aula foi a Maple Bear, em Valinhos. Eu nunca tinha dado aula em escola. Eu dei aula de inglês particular há muitos anos, escola de inglês eu dei aula, mas em escola regular nunca tinha dado aula. E eles me contrataram, confiaram em meu trabalho, fiz uma aula teste, me adoraram, e comecei a dar aula lá em 2017. Só que assim, uma carga muito longa, era o dia todo na escola, era cansativo, criança pequena, né? Era criança pequena. Dava aula para quarto e quinto ano. Aí quando chegou no meio do ano, eu fui chamado por duas escolas, que são as que eu estou até hoje, a Escola Americana e o Santana. O do Santana foi muito engraçado, porque foi na última semana de férias, em julho, eu estava em casa. Tinha acabado de sair da Escola Americana, ia ficar com a Americana e a Maple Bear, tinha duas, né? A escola me ligou. A gente tem uma vaga de português, a gente está com o seu currículo aqui, que eu mandei muito tempo antes, eu comecei a mandar currículo lá em 16. Aí eu falei, eu vou pensar. Aí eles viram para minha esposa, tá doido, mais uma escola? 3 escolas? Eu falei, não, né? Tá 2, já tá bom? Ela falou assim, mas vai. Nossa, Vai trabalhar. Vai trabalhar, pô. Meu marido tem 2 empregos. Em casa não tem. O que você faz da meia-noite? Ele faz a meia-noite. Aí eu fui pra lá, vim pra cá, foi nessa sala, inclusive, que eu fiz a entrevista. Essa aqui? Essa aqui. Agora, nesse estilo, 3 pessoas. Tinha menos pessoas. Tava o Zelão, que era o meu noturno na época. Eles não conhecem o Zelão, né? Não, eles não. Já passou a época. Além da. Acho que na época era o superintendente, era, não lembro quem era agora, acho que estava o Altair, não Gustavo não era coordenador ainda. Professor de filosofia. E aí, gente, foi assim. Eu dei uma aula teste. Dei uma aula teste aquele dia. E Continuou, no futuro. no seguinte, contratado. Só que aí que tá.
Eu fui contratado por quê? Porque a professora de português do terceiro ano do Diofon. Eu sei quem era também o professor. Então eu dava aula só com os 2 terceiros anos. Eu comecei a dar aula com os terceiros anos. Foi um semestre péssimo. Por vários motivos. Primeiro, imagina agora, em agosto eu saio e o professor que eu nunca vi na vida. Dá uma mexida na turma. Principalmente português. Mas Português e matemática são as principais da TV. Aí cheguei numa turma que não me conhecia, que me estranhou. Eu nunca tinha dado aula para ensino médio. Então eu tinha muito. Não tinha jeito direito ainda, não sabia como fazer, como falar, os conteúdos e tal. Foi um semestre muito pesado, muito tenso. E foi no final de 17, teve formatura, eu fui porque eu sou o terceiro. Assim, eu perguntei eu, porque ninguém me tirou uma foto comigo, ninguém quis. Assim, eu vou lá tirar uma foto em português. É como se eu não estivesse ali, né? Eu só fiquei olhando, porque não tinha que destreza. Foi bem triste mesmo. E foi tão traumático. Olha pra aquela câmera aí, fala que foi triste. Foi tão traumatizante que no ano seguinte eles mudaram, porque como eu entrei de supetão, peguei a turma no ano seguinte e fiquei com o primeiro e com o segundo ano. E tinha uma outra professora de português que dava aula pro terceiro. Só que eu dava aula só de gramática e redação. Eu não dava literatura. Tinha um professor na escola só para literatura. Você pegou as também, né? Não. Então eu tinha 3 aulas por semana só para a turma e o de literatura tinha 2. Então eu dava 3, dava 12 aulas. 4 turmas das 3, 12 aulas. E assim foi. O primeiro ano dei assim, primeiro e segundo. Em 2019, eu também dei primeiro e segundo. Então, eu me formatura não ganhei nada porque eu dava aula para o terceiro. Eu era professor de português também. Em 2019, essa professora de português saiu do noturno. Aí, olha. E a mais era motorista. Aí faz Então, toda a o que conexão. aconteceu? Aí nessa época o Gustavo já era coordenador. Ele me puxou pro terceiro e a Maris decidiu o primeiro. Então eu fiquei com o segundo e com o terceiro e a Maris com o primeiro. Então a turma que eu peguei lá em 18 no primeiro ano, eu peguei no segundo ano em 19 e peguei o terceiro ano em 20. Eu dei ela para eles os 3 anos. Primeiro, segundo e terceiro ano. Então quando chegou em 2020, eu entrei naquela sala, eu conheci ele desde 2018. Foi muito legal aquele ano, porque eu conheci todo mundo, teve várias experiências legais, foi um ano super legal e tal. Chegou a Covid. Aí estragou. Aí foi aquele ano devorado, que vocês lembram, porque o Flamengo foi online. E a formatura foi em deputado. Foi no. Teve. Foi. Teve live, não teve? No Santana? Não foi? Teve uma live. Missão ao vivo. Lembro Então, do justo o ano que eu ia na formatura deles, ia ficar feliz porque eu conheço os alunos, né? Não teve formatura. Bom, aí foi 2020. Em 2021, aí teve mais uma mudança. A escola resolveu unificar gramática, redação e literatura do professor só. O professor de literatura se aposentou. Então foi o ano que fiz aula com a mais. Então, 5 aulas com a mais. E depois empregaram no segundo ano. Então aí em 2019, não, em 20 foi isso. Em 21, a turma que foi meu primeiro ano em 19 também ficou com 3 anos. Aí também teve uma turma, mas não teve festa, porque da pandemia foi aqui na quadra. Aí o ano passado, depois de trauma de 17, 5 anos depois, finalmente a formatura, senti confortável. Mas foi a primeira formatura com festa que você Com festa que eu fui. Exato. Não foi legal. Foi muito legal. Então você ficou feliz. Dançou, bebeu. Acho que foi o Gali que deu. Foi o Gali que deu muita alegria naquele dia. Muitos abraços, foi bem legal. Você contou, né? Que toda hora ele chegava com surdos. Gali, se tivesse assistido, inclusive, espero que você esteja bem. Saudável. E com o seu. Falar seus alguém. rins saudáveis. Eu lembro quem falou. Alguém falou que o Gali tava mó magrelão agora. Ô, Felipe. O Gali tá pegando esse daí, ele vai bater no céu. Tomara que ele seja saudável. Você falou que ele não tá igual, ele tá mais. Um abraço pra ele, fala. Não é pra cá, diz aqui. Aqui é sério. Aqui é sério, claro. Se cuida. Então isso é sério. Tem que se cuidar. Aliás, todo mundo que foi meu aluno nesses anos, todos, eu tenho que saudade de todos vocês. Visitem, fazem, dão um alô, né? O pessoal some, gente. Não façam isso não, tá? Aluno some. Quando eu terminar, então eu vou continuar vindo no Santana. O ano passado era assim, não, vamos marcar tudo, vamos marcar churrasco, vamos marcar
Mas se Assinatura foi dia 14, dia 15. Mas se marcar vai. Eu falei acho que foi pro Felipe que eu falei, tá? A gente grava um grupo depois. Tem que criar. Mais da sala. Sim. Pode perder o Imagina, tipo, acaba a escola assim, sei lá, passa 5 anos, aí manda mensagem no grupo assim, bom dia. Uma imagem. Imagina, 20, 30, tipo, mano, estourando no final de um mês, manda uma mensagem. Sei lá, pensa em alguém mandando assim, gente, bom dia, eu descobri agora que o Chico já teve o segundo filho dele. Imagina, velho. Desculpa. Por que não o Chico? Tá bom, vai justo. Esse negócio de Muito bom, muito bom. Você está sendo recordista olímpico, levantamento de peso, tá? O cenário desse tamanho assim, maior que já é. Esse aí vai mandar mensagem assim, eu tô com lei aqui, tem que comprar. Felipe, fazer uma academia. Academia aqui do meu bairro. show de stand-up. Quem quiser, ia ser. O Davi, do Gorila, isso é legal. Do Gaúcho. O Gaúcho vai estar no sul já. Ele vai comprar aqui nacional, dá um jeito lá. E vai ser. Governador do Rio Grande do Sul. Ele vai ficar com o time, meu. Ele vai comprar e que o time vai. Ganhar o terceiro mundial. Mas posso falar uma coisa? Eu perguntei isso pro Gaúcho. Você acha mesmo que o Inter vai ganhar alguma coisa, algum título importante? Você vai ver, tipo, na sua vida o Inter ganhar alguma coisa? Eu vou ter que ver, vai ficar Não, vindo mas você. o que é título importante? Olha, assim, não. Uma Copa do Brasil. se eu perguntar isso aí, Mas eu quase vi. Amistoso com Grêmio. Amistoso com se Grêmio. eu perguntasse isso em 2012 sobre o Palmeiras, eu acho que eu falaria não. Não. Palmeiras, gente, eu não lembro agora das coisas atuais, sim, mas a minha infância inteira, o Palmeiras era ralé. Eu Eu não lembro 93, 94, 99, quando eu ganhei o Libertadores, eu tinha 7 anos, só que eu não era muito ligado ao futebol. Quando eu comecei a gostar de futebol foi em 2002, a seleção foi campeã do mundo. Ah, como só está. O Palmeiras foi rebaixado O naquele Brasil ano. ganhou? Tipo, aí você Um pouco antes da Copa, eu assistia a Copa inteira, estava em casa, era de manhã o jogo, tudo. Ah, deixa tudo aí de manhãzinha. Era legal. Porque a noite era ruim, né? Que criança era mais cedo. Mas aquele ano eu comecei a ver futebol porque o Palmeiras foi rebaixado. Pô, deve ser da hora ver o Brasil. Então, quando o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, em 2012, foi uma festa. Ele foi importante no final do ano. Então é isso. Eu achei que eu nunca mais vi nada. De repente já achava que eu não ia vi ver duas o Palmeiras Libertadores, dois brasileiros, Copa do Brasil, Paulista. Que o Palmeiras no Mundial ele vai passear, né? Então, próximo assunto? Não, o Mundial não. Mas o Flamengo, a única vez que Como eu. era ensino, professor, futebol, pra que faz futebol? Não, mas aqui só um adendo rápido. Mas o Flamengo só ganha roubado. Não, então, eu achava que eu. É. Nossa, olha esse cara aqui. 2020 foi O roubado. Flamengo teve uma. 2020 foi roubado. Não, tipo assim, na minha infância, tipo assim, era não, né? Sou flamenguista. Porque minha mãe ela é flamenguista e meu pai também. Mas era no Rio ou não? Não, meu pai ele sei lá onde meu pai nasceu. Eu acho que nasceu em Campinas, mas o meu pai, a família do meu pai, assim, tipo, meu tio é todo flamenguista e minha mãe, ela é da Bahia. Lá na Bahia, os caras foram flamenguistas. E aí, tipo, meu pai e minha mãe casou, os dois eram flamenguistas. Pronto. Aí eu não tive que nascer flamenguista. Mas eu sou dele. Só que, tipo assim, pô, na época, tipo assim, eu era criança, a única vez que o Flamengo ganhava era carioca. Só. Eu só. Não, Nossa, é isso. quando Eu aceitei que minha vida era ver o Flamengo ganhar carioca. Aí em 2019, do nada, os caras. Não, 2018, os caras começaram a chegar tudo em final. Aí começou a dar aquela esperança. Só que os caras só ficaram em vice. Eu chegava na escola e os caras, tipo, tinha tudo. Era todo mundo o quê? Corintiano, São Paulino e Palmeirense. Os caras. Olha lá, olha o cheireiro. E eu ficava. O que te fala, Eu ficava muito triste, eu ficava triste de verdade. Eu não chegava, não. Ou seja, Gaúcho, Aí eu aceitei. Aí em 2019, do nada, os caras falaram, vamos jogar bola. Aí eu falei, que isso? E aí foi o ano mais feliz da minha vida. Você feliz? Nossa, feliz da Libertadores, E tipo assim, o Flamengo tava tomando 1x0, eu falei assim, Nossa, eu assisti aquele jogo. chegou na final, tá bom, né? Tá bom. Não vou ficar triste, tá? Eu já acostumei, não, tá suave. Aí do nada o Gabigol falou, ó, toma, 2 gols. Aí eu fiquei assim, nossa, cheguei lá que 3 já, eu fiquei mais Quem perdeu a final do Mundial? Perdeu. Mas jogo? Mas esse jogo foi contra o Pernambuco, né? Porque foi
gol dos acréscimos. O segundo mundial foi bem mais triste, pô. O segundo mundial foi O ano passado. Perdeu ao Foi final. mas também que Negócio O feio. Palmeiras também. Então, É que eles tiraram o rival, né? No começo. era um VP, poderoso VP. perdeu Poderoso. 5 taças em 2 meses. Não, aquele cara é bem. Não, vamos mudar de assunto. Começou. Agora, Não quer falar de português? Não. Vamos falar de português, né? Vocês querem saber? ó, é que tá quase no horário. Sim. Prover, naquela câmera, dá uma dica pros alunos. Uma dica geral, assim. O que você. Foi deixar um recado. Vamos supor que você volte a ser aluno. Entendeu? Você dá uma dica sobre português ou sobre a vida? Os terceiros anos. O Sobre que você preferir? Algo que, tipo, se você voltasse a ser aluno agora, você iria, pô, vou fazer isso aqui que já é. Bom, para quem está se formando no terceiro ano, dica de ouro: vocês precisam seguir aquilo que vocês querem, mesmo que vocês se arrependam depois. Porque vocês são muito novos. A hora de errar é agora. É muito melhor você começar a faculdade, não gostar, desistir, voltar atrás, com 19, 20 anos, do que você se formar, passar 10 anos da sua vida, quando você tiver 30, você pensar nesse que eu queria. Pode recomeçar? Pode. É muito ruim. Agora, mas ele começou. Mas é muito mais sofrido, muito mais difícil, você tem outros compromissos, tem outras coisas para cuidar. Então, façam aquilo que vocês realmente querem, que o coração de vocês mandar. Depois o negócio acertando. E sobre o português, treinar em ler e escrever bastante, principalmente leitura. Geração está indo agora ler muito. Só TikTok agora. É uma geração que só vê imagem, que o cérebro precisa de leitura também, precisa ler palavras novas, técnicas de escrita novas. Enquanto não tiver isso, é difícil conseguir avançar. E hoje o que mais as pessoas precisam, o mercado de trabalho precisa de pessoas que saibam ler e interpretar. Muito raro isso. Então, busquem isso para vocês. Certo? Perfeito, professor. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês, que esse podcast é um grande sucesso. Ó, nas férias? Nas férias. Férias? Nas férias aí, tá? Pode combinar com a gente, já fazendo um programa lá. Vamos fazer um churrasquinho. Tudo pago pelo Julião. Aí e ela lá, Vai ser na empresa. vai ser lá que você pedir ela em casamento no outro. Por aqui também. E a gente não vai falar, vai ser tudo Vai ser surpresa. surpresa, vai ser um momento. E a sexta vez também, a sétima a gente vai estar, a oitava, e a nona, a décima. Já acabou. Queria mais, Júlio?